A Marvel não tem clássicos. Diga essa frase para um Marvete e você vai ver a fúria combinada de Hulk, Wolverine e Justiceiro em um único ser. É claro que essa frase é uma provocação dos decenautas, os fãs da DC, com os coleguinhas fãs da outra editora. Mas, na verdade, a Marvel tem sim muitos clássicos, muitas histórias marcantes. E pensando nisso, foi que a editora Panini criou o selo Marvel Essenciais, que publica títulos que seriam aqueles títulos indispensáveis na biblioteca de qualquer fã da editora de Stan Lee. Porém, seria essa a ideia se a curadoria da Panini não fosse um pouco falha e não misturasse no meio de títulos essenciais alguns títulos que são mais ou menos e outros que são verdadeiros lixos radioativos. Pensando em você, o Viajando na Leitura criou esse serviço de utilidade pública que vai separar o joio do trigo e vai lhe ensinar quais são os verdadeiros tesouros das Marvel essenciais. Bem-vindo, viajante! Eu sou Marcelo Santos e se você acredita que boas leituras são uma excelente companhia pela jornada da vida, este é o seu canal. E se você ainda não tem o hábito de ler, mas gostaria de se aventurar neste caminho, o Viajando na Leitura também é para você. Então aperte o cinto e vamos ao vídeo de hoje. Eu vou ilustrar esse vídeo com os exemplares que eu tenho da minha coleção da Salvat capa preta, porque a maioria dos títulos que está saindo na Marvel Essenciais já saiu nessa coleção. Então, se você já tem essa coleção, não precisa se preocupar muito com Marvel Essenciais. Em alguns títulos eu não vou ter para ilustrar, ok? Então, sem mais delongas, em ordem alfabética, os títulos que são verdadeiramente essenciais na coleção Marvel Essenciais. Capitão América, o Soldado Invernal, o início da fase de Ed Brubaker, que revolucionou o Capitão América para o século XXI, deu origem ao filme de sucesso e é um thriller de espionagem e ação política. Demolidor, a queda de Murdoch, simplesmente a melhor história do Demolidor de todos os tempos por Frank Miller e que realmente é irretocável a queda e o renascimento desse herói. Demolidor, o Homem Sem Medo, a origem do Demolidor por Frank Miller e os desenhos do John Romita Jr. Desafio Infinito, todos os heróis da Terra se unem contra o Thanos, que se tomou posse das joias do infinito e dizimou metade da população do universo. Essa história ali é familiar? Dinastia M, Vingadores e X-Men contra a Feiticeira Escarlate, que mudou a realidade do universo e fez todos viverem no mundo dos sonhos. Guerra Civil, de que lado você está? Time do Capitão América versus time do Homem de Ferro. O que é mais importante, segurança ou liberdade? Guerras Secretas, a saga clássica dos anos 80, que traz os heróis num mundo bélico, heróis e vilões lutando, manipulados por uma entidade chamada Beyonder. Homem de Ferro Extremis. Homem de Ferro é redefinido para uma nova geração e se torna mais integrado do que nunca à sua armadura, com desenhos espetaculares do Adi Granov. Homem-Aranha Aranhaverso. Peter Parker explora outras versões suas e luta contra uma ameaça multiversal, ideia que também deu origem ao filme de sucesso. Homem-Aranha Azul, uma história trágica, singela e comovente em que Peter Parker lida com o luto da sua amada Gwen Stacy. Hulk Cinza, também da mesma linha, dos mesmos autores, Jeff Loeb e Tim Sale, em que o Hulk lida com o seu lado mais monstruoso. Invasão Secreta. Em quem você vai confiar? Os Skrulls invadiram e se infiltraram na nossa sociedade e então ninguém está seguro. Marvels,
um passeio comovente para os olhos de um homem comum pelas maravilhas do universo Marvel com os desenhos fabulosos de Alex Ross. Novos Vingadores, Illuminati. Brian Michael Bendis traz uma nova visão para os heróis em que eles manipulam as coisas a partir das sombras e se tornam um pouco anti-heróis. Novos Vingadores, Motim. Brian Michael Bendis inicia uma nova fase dos Vingadores com a participação do Homem-Aranha e do Wolverine. Planeta Hulk. O gigante Esmeralda é lançado no espaço, se torna um gladiador e acaba dominando um planeta inteiro. Imagine Hulk misturado com Conan. Quarteto Fantástico, Consertar Tudo, o início da fase do Jonathan Hickman. Embora esse eu aconselho, em vez de você comprar o comecinho da história só, que está em Marvel Essenciais, compre o Ônibus do Quarteto Fantástico por Jonathan Hickman, porque o Hickman é um desses autores que vale a pena ler a história completa dele para você entender. Surfista Prateado, Requiem. Essa eu não tenho e eu não sei por que eu não tenho, porque a história e os desenhos parecem ser muito interessantes. O surfista prateado está morrendo e o que isso vai trazer para ele e para nós em termos de reflexão sobre a vida. Surpreendentes X-Men, Talentos Perigosos, a fase do Joss Whedon e do recém-falecido John Cassidy. Já mencionei sobre ela aqui na fase sobre os X-Men. Maravilhosa história. Thor, o renascer dos deuses. Thor está de volta à Terra no meio das grandes sagas da Marvel do início do século XXI. John Michael Straczynski e Olivier Coipel. Ultimate Homem-Aranha, um universo novinho em folha, com um novo Peter Parker, começando novas aventuras, Brian Michael Bendis e Mark Bagley. Vingadores, a queda, os Vingadores são desmontados, destruídos, há um fim que vai dar início a um novo começo. Vingadores, a vingança de Ultron. Também já falei sobre isso num vídeo anterior. A mais sanguinária e destruidora ameaça aos Vingadores é enfrentada aqui pelos magníficos desenhos do George Pérez. Wolverine, Arma X. A origem, ou melhor, quando o Wolverine Logan ele é transformado numa verdadeira máquina de matar. Desenhos de Barry Windsor Smith. Eu, Wolverine, a minissérie de Chris Claremont com desenhos de Frank Miller, em que ele luta no Japão para recuperar a sua honra. Wolverine, inimigo do Estado, em que essa é a melhor história do Wolverine para mim, na minha opinião, com desenhos do John Romita Jr., e o argumento de Mark Millar. Wolverine é dominado pela Hydra e se torna a maior ameaça que o mundo já viu. Wolverine, o velho Logan, um futuro distante, distópico, em que um Wolverine envelhecido vai tentar fazer as pazes com o passado. X-Men, a saga da Fênix Negra, dispensa explicações. Os X-Men lutam contra uma inimiga que era amiga deles, o maior clássico da equipe por Chris Claremont e John Byrne. Então essas são as realmente essenciais dentre as Marvel essenciais. Agora eu vou falar sobre aquelas que não são tão essenciais, mas eu quero pedir que você deixe a sua curtida, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com quem você puder, ok? Histórias que não são necessariamente ruins, ou que não são necessariamente trágicas, ou que eu não tenho uma opinião muito clara para dar, porque eu não conheço essas histórias, ok? Então essas aí não são ainda as ruins, são aquelas que estão no nível intermediário, mas que não dá para chamar de essenciais.
Doutor Estranho, O Juramento, uma origem, uma reflexão sobre quem é o Doutor Estranho. A Ascensão de Thanos, uma das várias histórias em que o Jim Starlin criou para o Thanos. Se você é muito fã do personagem, é essencial, se não, não. Capitão América, O Novo Pacto, também com os desenhos do recém-falecido John Cassidy. É muito mais uma reflexão sobre o trauma dos americanos diante do 11 de setembro. Guardiões da Galáxia, Vingadores Cósmicos. Na esteira ali do sucesso do filme, os Guardiões da Galáxia são introduzidos e a sua dinâmica é colocada nesse novo universo Marvel. Guerra Secreta, no singular, não confundir com as Guerras Secretas da década de 80, nem com as Guerras Secretas de 2015, é uma saga de espionagem em que Nick Fury junta um grupo de heróis, invadem a Latvéria e dá tudo errado. Homem de Ferro, Os Cinco Pesadelos, uma história, uma aventura normal do Homem de Ferro contra alguns inimigos. Homem-Aranha Tormento, desenhos do Todd McFarlane, né, lá na década de 90, mas os roteiros do Todd McFarlane não eram lá essas coisas, mas é divertido. Homem-Aranha e Gata Negra, O Mal no Coração dos Homens, não tenho muito a falar dessa história, não conheço. Magneto Testamento, alguns elogiam bastante essa história, mas eu não posso elogiar porque eu não conheço. Motoqueiro Fantasma, Estrada para a Danação, também reflete um pouco sobre a origem do motoqueiro. Miss Marvel, Nada Normal, a origem de Kamala Khan, a nova heroína. Nada também muito inspirador, mas não chega a ser ruim. Namor, As Profundezas, muita gente elogia muito essa minissérie, talvez eu vá comprar, dizem que é excelente, um estilo de terror, mas eu não quis colocar nas recomendações de Marvel Essenciais porque eu realmente não li. Novos Demônios, ou melhor, Novos Mutantes, a saga do Urso Demônio, né? Lá do Chris Claremont com Bill Sienkiewicz. Tem gente que gosta muito dos Novos Mutantes, mas eu não gosto, então tá aqui no meio termo. Quarteto Fantástico, Jogados aos Lobos, uma história em que o quarteto se vê de repente sem dinheiro, interessantezinho. Quem é o Pantera Negra, de Reginald Hudlin e John Romita Jr., também é uma origem repaginada do personagem, o Pantera Negra. Vingadores Eternamente, Kurt Busiek e Carlos Pacheco, uma saga que é quase que uma homenagem à história dos Vingadores, mas por outro lado ela é muito verborrágica, dá muita volta, não é assim uma das histórias favoritas aí. X-Men, Gênese Mutante 2.0, vale pelos desenhos do Jim Lee e pela repaginada que os X-Men... Estou usando muito essa palavra repaginada, né? É que de vez em quando a Marvel está fazendo isso mesmo. Mas X-Men, anos 90, Jim Lee. X-Men e o Cisma, Wolverine e Ciclope brigam por questões ideológicas. Essas são as histórias que não fedem nem cheiram. E agora vem a parte que eu acho que você estava esperando desse vídeo, onde eu vou falar mal, né? Os títulos de Marvel Essenciais que são realmente horríveis, que você deve largar de mão. Fuja para as montanhas antes de ler essas coisas. A Essência do Medo. Tenha medo de comprar esse gibi, não vale a pena, uma das piores sagas que a Marvel já fez. A Morte de Wolverine. Morte hoje em dia de heróis já é uma coisa desmoralizante. Essa história, então, não acrescenta nada, não deveria estar figurando em nenhuma lista de essenciais. Deadpool, A Guerra de Wade Wilson. E Deadpool massacra o universo Marvel. Deadpool numa lista de essenciais é um contrassenso. Deadpool é uma piada, é um personagem que foi feito para ser piada. O pessoal gosta, principalmente as novas gerações, mas realmente não faz sentido estar numa lista de essenciais. Homem-Aranha Caído entre os Mortos, uma história realmente ruim do Homem-Aranha, um suspense que não se sustenta, a história não vai para lugar nenhum, muito ruim.
Venom, Origem Sombria. Se você é fã dos filmes do Venom, se você quer saber mais de sua origem, esse é o seu título. Vai na fé. Se você é uma pessoa normal, passe longe. E, por fim, Zumbis Marvel. Zumbis Marvel é uma ideia, como diria minha avó, uma ideia de jirico, né? E se estendeu, uma piada que se estendeu durante muito tempo, mas está aí para quem quiser, está na lista aí das Marvel essenciais. E você, o que achou da nossa lista? Você gostou desse estilo de vídeo de serviço de utilidade pública? Conte pra gente quais são os seus títulos essenciais, o que você acha que está faltando na lista das Marvel essenciais. Não esqueça de dar uma conferida aqui no link da Amazon, se você quiser fazer suas compras por esse link, você ajuda o nosso canal. E não se esqueça, boas leituras te fazem viajar.